Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Amém. O Deus diante de quem nós estaremos face a face, com todo povo, tribo e nação, dizendo: grande é o Senhor, digno de ser louvado. Toda glória, toda honra, toda força, poder e majestade ao nosso Rei. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação.
recebemos a missão de proclamar esse nome do Senhor, proclamar as boas novas, o Evangelho, levar essa salvação maravilhosa para outras pessoas. Para isso precisamos que nosso coração esteja pronto. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais será possível a gente falar dele, que a gente vai conhecer ele. Que o Senhor sonde os nossos corações, que Ele transforme nosso coração, que Ele quebrante nosso coração, para que a gente consiga viver Jesus e falar de Jesus, levar o Evangelho para as pessoas que estão sofrendo, que estão em trevas. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao eu quero ser usado na maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor,
Senhor, aceita, Senhor. Nós rendemos a Ti, Senhor, nesse momento de louvor, de adoração. Rogamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que chegue ao seu trono de glória como uma suave, Senhor. Que o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, Senhor. O Senhor já tem isso nos céus. Mas nós aqui humildemente, Senhor, servos, pecadores, Senhor, rendemos nessa manhã o louvor a Ti, bendizemos, engrandecemos, adoramos o Seu nome, com uma alegria, Senhor, no coração, de poder estar na Tua presença, de ser alcançado pela Tua tão grande salvação. Nós Te louvamos, Te bendizemos, pedimos que fale no nosso coração, que continue, Senhor, sondando, nos quebrantando, nos transformando, Senhor, para vivermos, Senhor, segundo a Tua vontade. E estarmos, Senhor, em breve, Senhor, na Tua presença, Te vendo face a face, para glorificar, Senhor, para beijar os Teus pés, para Te adorar, Senhor, face a face, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Bendizemos, adoramos, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você que está aqui no templo, bom dia para você que está nos assistindo, boa noite, ou melhor dizendo, né? Para você que vai nos assistir logo mais à noite, às 19h30. Estamos felizes, porque todos os irmãos estão aqui presentes, né? Todos conforme esqueci o nome. O protocolo de segurança sanitária. Estou sem máscara, mas estou bem distante aqui da irmã que está aqui logo à frente. Meus irmãos, é um prazer estar aqui. Eu quero que vocês continuem nos assistindo, eu quero que vocês continuem assistindo nossos cultos, as nossas pregações, as palavras que nós temos para os casais. Está tudo organizadinho na nossa página, sabe onde? No Facebook, no YouTube e no Instagram, tá bom? Então, todos com o mesmo endereço, IEC Floripa, IEC Floripa. Se você quiser assistir algum culto, rever algum culto, ouvir algum outro louvor, é só vocês irem lá no nosso endereço. Algumas notícias. Simplicidade, mas com propósito. É isso que nós vamos falar agora. É isso que nós pretendemos, ser uma igreja simples, para que o nome de Cristo, Jesus, sobressaia cada vez mais. Simples em suas celebrações, para que a palavra de Cristo flua, sem obstáculos, e Ele seja exaltado nos nossos louvores. Simples em relação com os de casa, simples com as nossas relações com os que estão próximos da gente. Para quê? Para que também os frutos de Cristo sejam vistos na sua vida, não só aqui na igreja, mas quando você sair dali do portão para fora, os frutos também estarão com você. Nas nossas relações também com os nossos irmãos, com nossos pequenos grupos, quando voltarem, nós possamos estar também abertos, mostrando os nossos frutos que Cristo colocou em nossos corações. E por fim, uma igreja que sirva com simplicidade, principalmente aos mais vulneráveis, carentes de amor, assim como Jesus agiu e com simplicidade nos amou, né? Nós recebemos uma adendo aqui, nós recebemos uma doação de muitas roupas de bebês, né? E essas roupas de bebês, de crianças pequenas, foram tudo encaminhadas por um abrigo, né? As irmãs de uma outra igreja separaram, lavaram e entregaram. E isso eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente já tem um propósito, né? De mandar e de proclamar o Evangelho, né? Roupinhas de frio, casaquinho, sapatinho, tanta coisa que eu falei, meu Deus, tomara que chegue às pessoas certas. E graças a Deus está chegando a essas pessoas certas, que são esses bebezinhos que vivem nas casas lares, né? Uma notícia missionária. Deus vem trazendo um novo despertamento para o sul do país. E a cidade de Carlos Barbosa, lá na Serra, no Rio Grande do Sul, é mais um exemplo disso. Lá chegaram Lucas, Tafne e o pequeno Isaac, há pouco mais de um ano. Nessa cidade de aproximadamente 30 mil habitantes, há poucas igrejas evangélicas. E entre elas, poucos que se comprometem com uma palavra, com um estudo sério das Escrituras Sagradas, né? Essa família está lá e eles iniciaram estudos em grupos, no modo online,
E após um tempo de amadurecimento com o grupo que eles tinham contato, eles iniciaram nesse mês de agosto o culto público, com o comprometimento de 4 famílias e com o envolvimento de outras 3 famílias. Então, são 7 famílias se reunindo com esse casal de missionários. Ao todo, mais a família do missionário, ao todo são 8 famílias que Deus tem permitido dar passos pequenos e grandes, mas firmes na rocha que é Cristo. A nossa igreja em Brasília também está cooperando com esse casal lá na cidade de Carlos Barbosa, né? E devemos incluí-los em nossas orações, né? O Lucas, a Tafne e o pequeno Isaac, filho deles. Assista agora o vídeo da série de mensagens Cartas de Jesus. E logo após nós vamos ouvir a terceira mensagem da série. Bom dia, queridos, é uma alegria mais uma vez a gente ter essa oportunidade de estarmos aqui e com a Bíblia aberta para estudar a sua palavra, ouvir o que o Senhor quer falar aos nossos corações. E este mês o Senhor colocou uma direção muito clara aos nossos corações, que na verdade é a continuidade da série do mês passado, que é fazer com que você entenda que o seu nascimento não foi sem propósito. Deus não ia gastar todo esse tempo, gerar você e trazer você à vida, e chamar você para o seu povo, para a sua família, e preparar você, apesar de todos esses momentos duros que você tem vivido na sua caminhada. Creia que esses momentos também estão todos debaixo ou sob o controle e governo do Senhor, porque a sua vida, Deus separou para ser esta carta de Jesus escrita ao mundo. É isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que Deus está contando uma história para a humanidade, e você faz parte. Você faz parte dessa história da redenção. A sua vida é importante, tudo que tem acontecido na sua vida. Então você não pode se esconder. Você não pode achar que você é simplesmente um figurante que só vai aparecer lá no fundo da cena. Não! A sua vida, Deus trouxe um valor tão grande na cruz, em Cristo Jesus, para que a sua vida possa levar a outras vidas. Não uma vida vivida para si mesmo, não um valor em si mesmado, um valor que não tem valor, mas um valor que você doe a sua vida, o seu talento, o seu tempo, suas emoções, aquilo que você é, aquilo que Cristo tem feito em sua vida, para que outros também possam encontrar este Evangelho, para que outros também possam se encontrar com Cristo, para que outros também experimentem esta mudança permanente e profunda que você está experimentando. Então, nessa série que temos trabalhado durante esse mês, ela vai justamente trazer à nossa mente, à nossa memória, este desafio. Na primeira mensagem nós vimos que Paulo se relacionou com muita gente, foi um homem muito importante, assim como foi Pedro, uma figura muito importante. Mas Deus não trabalhou só com Pedro, Deus não trabalhou só com Paulo. Vimos na primeira semana que Deus, por exemplo, contou com Filemon, ali naquela pequena cidade de Colossos, para muitos conhecerem a Jesus. Na semana passada, o Márcio nos trouxe a experiência daquele casal, Priscila e Áquila, que abriu o coração, abriu as portas da sua casa, para que encontrassem a Jesus em Corinto, em Éfeso, em Roma, onde eles vivessem, não importa o que estivessem fazendo. Não tinham um ministério integral, mas como aqui foi destacado, tinha um coração integralmente nas mãos do Senhor Jesus, e eles se permitiram ser usados. E nós vamos ver mais um
personagem, não um figurante, mas um personagem quase anônimo, mas que foi importante para Jesus. No nascimento da igreja, no crescimento da igreja, um homem chamado Cornélio. Você lembra dele? Talvez nem lembre, mas eu quero trazer à sua memória essa pessoa, que está no capítulo de Atos, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 1 ao versículo 8. Atos 10, de 1 a 8. E nós estamos trazendo personagens quase anônimos, justamente para você entender que mesmo ninguém te conhecendo, se você se coloca na mão de Jesus, o seu nome está sendo comentado nos céus. Mesmo talvez o seu nome sendo falado por ninguém, mas lá nos céus, se você se propôs a ser a carta de Jesus, o seu nome está sendo comentado entre os anjos, assim como foi a vida de Cornélio. Atos capítulo 10, versículo de 1 a 8. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em orações. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome: Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo lhe falava, se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos os que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. A gente vê que a Bíblia, a palavra, e eu vou falar um pouco isso mais na devocional, que vocês já até receberam hoje, a palavra de Deus não é um manual de aconselhamento, um livro de autoajuda espiritual. A palavra de Deus é a história da redenção sendo contada da perspectiva do próprio Deus. Você precisa olhar para a Bíblia e entender que a Bíblia não é um recorte de vários versículos que vai atender uma necessidade imediata, pontual na vida de alguém, na sua vida. E às vezes a gente vai com a Bíblia, vai justamente buscar a Bíblia, tentando encontrar este versículo que vai tocar de uma forma e fazer tudo se transformar. Não é isso que Deus se propôs. Falar, aconselhar, pregar a partir da Bíblia é falar de toda a história que a Bíblia está contando, que é a história da redenção, que é a história de um Deus que, por amor, movido pelo amor, resolveu trazer à existência homens e mulheres como eu, e trouxe a perfeição. Nós vivíamos na perfeição de Deus, mas este homem e esta mulher resolveu deliberadamente virar as costas, e a gente chama esse evento de queda. Mas Deus não desistiu da humanidade. Desde então ele já planejou, e isso já tinha sido planejado desde a eternidade, que enviaria alguém, o Redentor, que resgataria o homem da sua história falida, amaldiçoada de morte, para uma nova história de redenção e vida. Essa é a história da redenção, e o personagem principal dessa história é Jesus Cristo. Ele é o Redentor. Se você não olhar a Bíblia a partir dessa perspectiva, que é a perspectiva de Deus, você não está nem aconselhando, nem pregando, nem ensinando, nem falando, nem sendo a carta de Jesus conforme Deus planejou. Por isso que é importante você olhar para a Bíblia desta forma. E aí o livro de Atos mesmo, você vai ver um recorte dessa história, assim como nossas vidas. Pequenas histórias encaixada na grande história da redenção. É isso que você, a sua história, a sua caminhada, por mais insignificante que você seja, que você acha que é,
por mais difícil que tenha sido a caminhada, talvez, como nós falamos aqui logo cedo, você lembre muito mais das frustrações do que essa história que Deus está contando na sua vida. Essa pequena história faz parte de uma grande história. Isso que faz sentido para a vida. Isso que traz sentido para a sua existência. Isso traz a sua identidade relacionada à identidade do próprio Cristo. Isso te dá direção. Isso faz com que toda manhã você acorde e saiba por que você existe. Isso torna a tua pequena história um grande significado dentro dessa história da redenção. E nós vamos ver no livro de Atos o nascimento da igreja. Como Deus vem contando essa história até chegar a esse homem Cornélio. Primeiro, Deus então visita de forma poderosa todo o povo judeu. Naquele dia de Pentecostes, todos eles ali que estavam reunidos, 120 pessoas, receberam a presença do próprio Espírito de Cristo, não agora só fisicamente, mas agora numa conexão espiritual muito mais profunda, individual, não mais agora só os líderes, cada crente recebeu o Espírito Santo de Deus, justamente para fazer isso que nós fizemos no Novo: cantai ao Senhor um cântico novo, proclamai as suas maravilhas. Agora cada crente, não mais só os líderes, não mais só o sacerdote, cada um é chamado para ser essa história na vida de outras histórias que precisam ser restauradas. Mas Deus não tinha um plano simplesmente para um povo. Ele não queria que a sua igreja fosse uma igreja cristã judaica. Então nós vamos ver que isso aconteceu no capítulo 2, mas logo na frente, no capítulo 8, nós vamos ver esse evangelho dando mais um passo, chegando a um outro povo chamado samaritano, que para os judeus eles consideravam mais ou menos uns judeus mestiços, eles não gostavam mais, mas que para Deus era um povo precioso, vidas que precisavam também ser alcançadas. E Filipe estava lá e abriu o caminho, e Pedro vai logo adiante, e a mesma manifestação do Espírito que houve lá no início do capítulo 2, também houve entre os samaritanos. E você agora está vendo no capítulo 10 mais um passo, e um passo definitivo, amplo, é a mensagem da redenção, não mais entre os judeus, não mais somente entre os samaritanos, mas agora avançando para todas as nações. E Cornélio é um desses. Era um romano, era um gentio, representante do império que dominava toda a terra, era um oficial do exército romano. Esse é o contexto da história. Percebe como Deus está controlando a natureza, a história, cada passo. Deus é soberano sobre todas as coisas. A história está na mão de Cristo. Paulo vai falar isso em 1 Colossenses. Ele não só criou todas as coisas, mas como Ele sustenta todas as coisas em suas mãos. A sua vida, cada dia, cada minuto da sua vida está no controle de Jesus, porque Ele está contando uma história através da sua vida. Creia nisso, meu querido. Não ache que você está escondidinho no mundo. A palavra de Jesus, a obra de Jesus, o nome de Jesus precisa ser anunciado a partir da sua vida também. E era isso que Lucas quis mostrar quando então traz o relato da vida deste homem Cornélio. Um homem, sim, que era temente a Deus, quase anônimo, ninguém conhecia, muito conhecido no Império Romano, mas no mundo cristão ninguém o conhecia. Mas esse homem, ele tinha um coração, um desejo, e ele se esforçava para se comunicar, para se conectar a Deus. Versículo 2 vai dizer isso. Ele era um homem piedoso, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que buscava ter uma vida não só de uma devoção religiosa, mas também de uma vida prática. Ele dividia os seus bens com aqueles que mais necessitavam. Mas percebe que este homem reflete o que nós somos sem Cristo, simplesmente um desejo de se conectar a Deus. Quando buscamos uma religião, seja ela qual for, evangélica, ou católica, ou espírita, ou candomblé, cada um desses estão buscando Deus, querendo encontrar a Deus. É um esforço, é um desejo.
como esse homem tinha de se encontrar, de se conectar com Deus. Mas a gente observa que todo esse esforço, na verdade, era um esforço religioso, na busca de Deus, que não conseguia encontrar satisfação, faltava alguma coisa. E quando nós vamos com esta sede de encontrar a Deus, com esse esforço, mesmo não conseguindo, recebemos da parte de Deus uma resposta. E o Evangelho é esta resposta. A religião é o desejo, é a vontade do homem de se conectar a Deus a partir do seu próprio esforço, a partir do seu próprio mérito, a partir da sua própria justiça. Ninguém consegue. Você pode ser o religioso mais devotado, não importa, aqui ou em qualquer lugar. A partir dos seus méritos, da sua justiça, você nunca se conectará a Deus. Você vai sempre sentir esta necessidade, este vazio. Você vai ser devotado, você vai buscar, mas sempre vai haver esta dúvida: será que realmente eu pertenço a Deus? Sabe o que é isso? É Deus informando que este vazio que você tem só pode ser respondido por aquilo que Ele enviou, o Evangelho de Jesus, o próprio Cristo. Observa que enquanto ele buscava essa conexão e não encontrava, é Deus que se manifesta, é Deus que se levanta, é Deus que vem ao nosso encontro, Ele que vem com a resposta. Esta é a mensagem do Evangelho, não é outra. Versículo 3 você vai ver isso, porque num dia que ele estava ali, nessa busca, ele então tem uma visão clara do anjo de Deus que chamou. Deus veio ao encontro daquele homem, porque aquele homem tinha uma necessidade de encontrar a Deus que ele não conseguia encontrar com seus próprios esforços. E observa que quando ele, de forma ansiosa, buscava a Deus achando que não era conhecido por Deus, Deus já o conhecia. Olha o finalzinho do versículo 3. Cornélio, Deus conhecia ele até pelo nome. Cornélio. É como se Deus estivesse falando: eu sei quem você é, eu sei que você está buscando. Olha a história de Cornélio sendo usada para mostrar como que Deus trabalha com cada um de nós. Olha como nossa vida, Deus usa justamente para mostrar o amor que Ele tem por cada um daqueles que estão lá fora ainda. Lá fora, quando eu falo, não é fora deste templo, é fora da família de Cristo, é fora deste aprisco seguro, onde o pastor, o grande pastor, o supremo pastor Jesus Cristo tem guardado, tem cuidado das suas ovelhas. Quantos ainda estão por aí clamando por este cuidado? E você já conhece e deve levar esta mensagem. E Cornélio era um homem conhecido de Deus. A sua vida era inspiração. Versículo 4 e versículo 5. Deus vai falar: eu sei o que você está fazendo, as suas orações e as suas esmolas estão chegando à presença de Deus. Eu sei o seu caminho, eu conheço a sua vida, eu conheço os seus esforços. Agora, versículo 5: envia o homem a Jope para chamar Simão. Sabe o que o anjo está falando aqui? Mesmo diante de todos esses esforços, ainda falta uma coisa para você. Ele não sabia o que era. Ainda falta uma coisa para você. Quando Deus manda buscar Simão a 2 dias, numa cidade a 2 dias distante, Deus já tinha feito essa conexão. Deus já tinha traçado esse caminho. Não pense que a sua vida cai num lugar, passa por um lugar, está vivendo uma experiência por acaso. Deus está trazendo essas conexões. Hoje nós vamos ter uma despedida triste, né? Talvez os irmãos não saibam, mas a dona Cristina e o seu Valdir estão indo embora para São Paulo. Conseguiram vender o imóvel deles, passaram aqui conosco 3 anos. Nós vamos ainda ter um momento de orar e agradecer a Deus pela vida deles ainda hoje. Mas não foi por acaso, queridos, vocês passaram por aqui. Nem vocês pela nossa vida, nem a nossa vida na vida de vocês. Deus faz essas conexões. Amém. Deus conhece, Deus controla. Deus, Ele tem planos, Deus tem estratégia. Deus desenha a sua vida, não é uma xerox, uma cópia que Ele vai copiando uma. Não, Deus tem. Você foi criado com um propósito definido. Deus deu um dom, Deus deu uma história única na sua vida para ser usada.
E era isso que ele estava fazendo com Cornélio, na vida de Cornélio, e trazendo conexões de outras cartas que Jesus já escreveu, que era Pedro, para dizer para Cornélio: ainda falta uma coisa na sua vida. Quem é aquele que está andando ao seu lado? É seu amigo de trabalho? É seu parente? É seu familiar? Está no seu caminho? É seu amigo que está buscando? É uma boa pessoa? É uma pessoa digna? Quem é que vai falar para ele que ainda falta uma coisa, ainda falta alguém, ainda falta Jesus? É você. É isso que Deus quer na sua vida. Não fique com medo, mas eu não sei fazer. Você sabe contar a história? Sabe, eu sei que sabe. Conta a velha história, a história da redenção, de um Deus que amou, que não esqueceu. É isso que as pessoas precisam ouvir. É essa história que transforma de forma profunda e permanente a vida de alguém, querido. Não tem mistério. Às vezes a gente traz uma complexidade muito grande na pregação do Evangelho. Às vezes a gente cria uma estrutura tanto. A Luciana trouxe isso agora. Nós queremos ser simples para isso, para que não haja obstáculo a essa simples história de amor, a história de redenção. Mas o que nós podemos ver na vida de Cornélio é o fruto, é a semente da fé já lá no coração dele. Sabe por quê? Assim que ele ouve isso, versículos 6 e 7, assim que ele ouve isso, ele poderia falar assim: eu? E lá? Simão, com esse nome aí, deve ser judeu, eu sou romano. Eu sou dono do mundo. Eu sou chefe aqui de uma grande legião. Que eu vou procurar alguém? Se Deus quiser me falar, Ele vai falar aqui, a partir daquilo que eu sou, daquilo que eu estou buscando. Não. A verdadeira fé quebranta, quebra, humilha o coração do homem arrogante para dizer: vocês não sabem de nada. Vocês precisam obedecer e ouvir. E o sinal de uma fé genuína verdadeira é obediência ao que Jesus tem falado. Ele ouviu, e ele imediatamente se levanta, chama um dos seus que também era temente e fala assim: vai lá agora e busca este homem para nos falar o que eu preciso ainda aprender. E saíram e foram. É assim que Deus vai fazendo, meu irmão. É assim que Deus vai conectando as histórias. Mas Ele vai fazendo antes da gente chegar, pode ter certeza. Antes de Pedro chegar lá para trazer o Evangelho, Deus vai preparando o coração. Não tenha medo, você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho. Deus nos chama de cooperadores. Sabe o que quer dizer a palavra cooperador quando Paulo usa lá em Coríntios e Romanos? Você é amigo de trabalho. Olha só, meu irmão. Deus está te chamando para ser um amigo de trabalho com Ele. Jesus fala assim: eu já não estou te chamando mais de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor está falando. Eu estou chamando vocês de amigo, porque eu estou compartilhando com vocês os meus planos. Não tenha medo de ser aquilo que Deus te chamou para fazer, porque Ele já foi na tua frente, já está fazendo. Jesus falou isso para os seus discípulos lá no capítulo 4 de João: vocês vão colher aquilo que outros já trabalharam. Deus está preparando os corações daquelas pessoas que vão passar pelo seu caminho. Não se acovarda, não se intimide, não seja tímido, não recue. Você tem uma missão, essa é a sua missão, você existe para isso. E quando você chegar na glória, você vai se lamentar se você não abraçar essa missão e essa posição que Deus te colocou tão privilegiada. E Cornélio então manda chamar Pedro. Interessante que nós não lemos aqui, mas você pode ler em casa, do capítulo 9 ao versículo 22, Deus vai preparando todo o caminho, Deus vai trabalhando na vida de Pedro, porque Deus vai removendo os obstáculos, porque o próprio coração de Pedro e dos judeus ainda era cheio de preconceitos, era cheio de preconceitos religiosos, porque eles falavam assim: não, talvez o Evangelho seja só para este povo. Que isso? Os romanos, não, mais eles. Então Deus traz um sonho, e você pode ver isso aí na continuidade do texto. E através desse sonho, Pedro então é despertado para falar, para entender. Pedro, entenda uma coisa, todo ser humano é criatura de Deus e amado por Deus. Pedro, Deus não faz escolha entre um e outro. Deus ama todos e quer chegar a todos. Não é para a gente ficar olhando assim: não, esse aí é bom, esse aí
Sabe o que Deus quer dizer lá, quando Jesus falou da parábola do joio e do trigo? E quando os servos falaram assim, não, Senhor, vamos separar o joio do trigo, Jesus falou assim, não, tira a mão daí. Vocês não têm competência para saber quem são as minhas ovelhas e quem não são. Fale, pregue, leve a palavra, pregue na expectativa de que cada um será alcançado por este amor. Era isso que Pedro tinha que aprender, e aprendeu. Então Pedro se levanta, recebe aqueles homens e parte 2 dias de viagem para se encontrar. É a história da redenção, ela precisa avançar, ela não pode ter obstáculo. E Deus olhava a vida de Cornélio como uma vida estratégica para que essa carta fosse proclamada para outros povos. Deus sabia que Pedro ia ter dificuldade de chegar, por exemplo, num povo romano, entre os soldados romanos. Deus sabia que Paulo ia ter dificuldade de se entrar pela sociedade greco-romana, mas Deus sabia que Cornélio era esse homem que poderia entrar tranquilamente, naturalmente naquela sociedade. Cornélio era importante na mão de Deus, como nós somos, cada um de nós. A carta é uma só, a mensagem é uma só, mas os envelopes são diferentes, porque tem destinatário diferente. Deus trabalha com essa multiforme sabedoria. Deus, ele é muito inteligente, ele é muito sábio, ele é muito criativo. Ele faz cada comunidade, cada igreja. Não precisa ficar olhando o jeitinho da nossa igreja, é diferente da outra igreja. Isso é Deus fazendo, é Deus trabalhando. Ele quer que a gente seja do jeito desse jeito, mas quer que outras igrejas sejam de outro jeito, porque ele tem propósitos diferentes, desde que a mensagem seja a mesma. Desde que a carta dentro do envelope tenha somente uma mensagem, Cristo Jesus. A forma como vai chegar, não importa. Não importa. Vocês mesmos têm um pastor bem esquisitinho aqui, que talvez em outra comunidade eu não conseguiria nem ser abrir porta da igreja. E aqui vocês me chamaram até para ser pastor. Olha só. Esse Deus é assim. E a sua vida tem um lugar nessa história, como de Cornélio. Olha só a partir do versículo 22, muito interessante. Se você for um pouquinho mais à frente, você vai ver que no versículo 22, então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te em sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a dizer. Percebeu aqui? Cornélio então envia esses soldados para a casa de Pedro. Pedro já é preparado por Deus num sonho. Então esses homens estão falando assim: ó, o meu senhor Cornélio é gente boa, homem temente a Deus. Só que o anjo avisou que ele precisa ouvir alguma coisa que vocês têm para nos anunciar. Agora eu fiquei olhando para esse texto e fiquei pensando assim: gente, Deus mandou um anjo para falar com Cornélio, para avisar que estava faltando alguma coisa. Por que esse anjo não poderia anunciar o Evangelho? Quem vai entender isso? O anjo já estava lá, dona Cristina. Por que o anjo falou assim: fica, Cornélio, abre aí a palavra. Quem prega melhor, eu ou o anjo? Eu acho que o anjo, né? E Deus falou assim para o anjo: ó, só vai avisar. Talvez os anjos, né, aqui não está na Bíblia não, tá, gente? Eu estou pensando aqui, tá? Anota aí não. Depois a gente faz uma edição. Eu fico pensando aqui o anjo falando: Senhor, qual é a missão? Ó, vai lá na casa de Cornélio, avisa. Senhor, mas eu posso falar esse Evangelho? Eu posso contar para... Senhor, não sei porquê, não vou tentar explicar. Só avisa para ele buscar Pedro, que Pedro vai falar o que ele precisa ouvir. Gente, sabe o que você precisa entender disso? Deus falou assim para os anjos: esperem, eu quero Luciano, eu quero Celso, eu quero Luiz, eu quero a Débora, eu quero a Fran, eu quero a Letícia, eu quero a Edécio, eu quero o Paulo. Eu quero que eles falem daquilo que eu estou fazendo na vida deles. Quando as pessoas olharem, ouvirem o que eles estão falando e olharem o que eu estou fazendo na vida deles, as pessoas vão ser tomadas.
A história da redenção não é uma história para ser contada por anjos. Deus nos chamou para contar essa história. E ele chegou lá. Pedro foi, obediente, derrubou todos os seus preconceitos e foi lá preparar mais uma carta, que era Cornélio, para ser levada. Não era um anjo, mas sim um homem. Não um anjo, eu e você. Pedro sabia que tinha que ir lá porque aquele homem não estava pronto. Mas uma coisa mais interessante, versículo 24, você vai ver isso. Um dia depois chegaram a Cesareia. Pedro, mais uma comitiva que ele levou, mais aqueles soldados, na casa de Cornélio. Sabe o que o Pedro encontrou lá? Cornélio estava esperando, havendo reunido todos os seus parentes e amigos. Mas que coisa interessante, Cornélio estava completamente despreparado para ser essa carta. Ele ainda precisava conhecer Jesus, ser aperfeiçoado, e a caminhada dele ainda estava em curso. Mas ao mesmo tempo que Deus estava trabalhando a vida de Cornélio, Deus já estava usando Cornélio para tocar outras vidas. Sabe o que você precisa entender com isso? Você não pode ficar esperando, vou esperar o Senhor agora, tratar isso na minha vida, eu preciso ainda resolver. Querido, sabe quando é que você vai ser essa carta de Jesus? Se você ficar esperando Deus tornar você uma pessoa apta e perfeita, sabe? Eu vou dizer uma coisa, você nunca, ou melhor, só quando você chegar na glória. Enquanto Ele está tratando a sua vida, Ele já pode usar a sua vida para tratar outra. É assim, é na caminhada, é no momento que você está vivendo, é na caminhada, nas lutas, nas suas experiências. Aprendeu aqui, já ensina lá. Essa semana a irmã me ligou não, que agora ninguém mais liga, né? Só manda zap. Falou, pastor, o senhor está pregando aí, o negócio já está acontecendo, veio uma família me procurar, já estão aqui em casa, eu já estou aconselhando, eu queria que o senhor aconselhasse. Não, eu não que eu não estou disposto, eu estou aqui disposto para ajudar, mas Deus não erra o endereço. Se mandou na sua casa, é você. Se Deus quisesse falar comigo, mandava na minha casa, mandou na sua casa. Que eu estou aqui é para te ajudar. Vou orar com você, vou continuar aperfeiçoando, ajudando você no seu aperfeiçoamento, pregando, preparando a palavra, trazendo água fresca, pão quentinho para você, mas é você. É você. A igreja, querido, não é feita por Pedro e por Paulo. A igreja não foi construída por líderes, a igreja foi construída por todos, porque Cristo atua na vida de todos. E Cornélio, mesmo ainda não estando preparado, já estava sendo usado por Deus. E quando Pedro chega lá, e Pedro já traz uma carta de visita extraordinária, porque Cornélio conhecia as estruturas de hierarquia, ele era um oficial romano. Então quando Pedro chega, você pode ver isso aí no versículo 25 e 26, rapidamente então ele se inclina para trazer uma postura de devoção ou de submissão àquilo que Pedro representava. E Pedro, não, para levantar, rapaz. O Evangelho não é nada disso que o mundo está pregando. O Evangelho não é uma estrutura de poder, o Evangelho não é uma hierarquia. O Evangelho, Pedro vai falar isso no finalzinho, versículo: levanta-te, pois somos todos humanos como tu és diante de Deus, não há diferença. Se Deus chama um para cantar, para pregar, o outro para orar, o outro para contribuir, o outro para cooperar, o outro para servir, o outro para amar, o outro para abraçar, o outro para orar, o outro para acolher, somos todos do mesmo tamanho diante de Deus, porque a fé que me levou para a cruz, o tamanho da minha fé que me levou para a cruz, foi o mesmo tamanho da fé que Deus colocou no teu coração para te levar para a cruz. Não há diferença. Levanta, Pedro, para começar, Cornélio, você está entrando num outro lugar completamente diferente. Você está saindo num mundo de vaidade, de arrogância, num mundo onde as pessoas lutam pelo poder, pelo dinheiro, onde as pessoas, para subir, elas precisam destruir a outra. Não existe este mundo que tento pregar de bondade, de alegria, de acolhimento. Não existe, porque este mundo tem um príncipe, e este príncipe é maligno. Mas quando você é resgatado deste mundo para a família de Cristo, é outra história. É outra história, Cornélio. Você não vai liderar, você não vai mandar, você não vai comandar.
Você vai andar junto, você vai caminhar, você vai lavar os pés, e eu estou aqui para lavar os teus pés como Cristo lavou os meus. Era isso que Pedro estava dizendo. É outra história, e Pedro então começa, interessante, que Pedro então começa a refazer pontes. Versículo 27 e 29 é muito interessante, porque Pedro sabia que o seu povo judeu tinha construído um muro intransponível de arrogância, de preconceito religioso terrível para outros povos. E Pedro sabia que antes de falar desse evangelho ele precisava construir pontes. Não foi isso que Jesus fez com a mulher samaritana? Jesus judeu, aquela mulher samaritana estava ali. Ele olhava para o judeu, só via ali. Não. Então Jesus chega devagarinho, eu tenho sede, você tem água aí, me dá um pouco de água. E cara, eu preciso de alguma coisa que você tem. Era isso que Pedro está falando. Versículo 27, então, conversando com ele, Pedro entrou em sua casa, começou a conversar. Às vezes a gente pensa que o evangelho é alguma coisa que você precisa, não, preciso colocar pela goela as pessoas para calma, você vai assustar, você vai afastar, cria laços, refaz pontes, derruba muro. Nós somos bons nisso porque o amor de Cristo está no nosso coração. Nós temos uma amizade sincera, um amor sincero dentro do nosso coração. Não vai para a pessoa, olhando a pessoa com interesse para ser arrebanhado, para a sua igreja, para o seu grupo, que as pessoas vão confundir o evangelho com um segmento religioso qualquer. Vai no melhor interesse de alcançar o coração, de cuidar. Deixa que Deus faz o resto. Era isso que Pedro está fazendo. Vem cá, rapaz, olha só, me desculpa, você sabe que nem podia entrar na sua casa, esse povo é mesmo preconceituoso, mas Deus já me avisou que ele não faz diferença nenhuma, por isso que eu estou aqui, quero conversar com vocês. O que vocês querem ouvir? O próprio fato de Pedro chegar naquela casa, sentar para comer, no capítulo seguinte você vai ver o burburinho que isso causou lá na igreja, ainda cheia de preconceito. Mas Pedro estava ali, quebrando barreiras, fazendo pontes, reconectando, fazendo laços. É isso! Como começa, Luciano? Como começa a ser carta? Começa fazendo amizade, começa se aproximando, começa realmente com cuidado sincero, não com alguma coisa escusa por trás, querendo alguma coisa, como se você tivesse de olho para trazer para a tua casa, trazer para a tua igreja, para contribuir com a tua igreja, para a tua igreja crescer, para ser maior do que a igreja da esquina. Gente, nós não somos gerentes de botequim, não. Ficar lutando com concorrência um com o outro. Nós somos o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus precisa andar assim, acolhendo. Vamos embora, vamos caminhar. Vamos andar, o que está precisando? Senta, conversa, chama para tomar um café na sua casa, pergunta o que está precisando, ora pela pessoa, se conecte com ela. Demora tempo, sim, mas aquele coração daqui a pouco, o que a mulher samaritana aqui falou? Senhor, então me dá dessa água que eu quero. No final era ela, é o que Pedro vai falar no finalzinho aí. Qual o motivo que vocês me mandaram chamar? Então Pedro refaz as pontes e Pedro está falando. Então Cornélio, do versículo 30 ao 32, ele vai contar de novo toda a história, aqueles detalhes da história que vai revelar toda a soberania de Deus na história de Cornélio, na história de Pedro, na história daquela comunidade, na história da igreja, na minha história e na sua história. E ali naquele momento, então depois que Deus estava ali, reconectou, então Deus prepara o coração, versículo 33, obrigado. Então, sem demora, mandei chamar-te, fizeste para vir ver. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te tornou a dizer. Que coisa boa, olha só. Deus preparou o coração, Deus preparou os caminhos, Deus conectou, Deus derrubou as barreiras, Deus deu sabedoria para Pedro. E aí, o que aconteceu com todos aqueles? Estamos aqui. Fala o que a gente precisa ouvir. É isso que Deus quer fazer.
É simples assim, desse jeito. E sabe o que Pedro fez? Você vai ver isso se você for ler do capítulo, versículo 34 a 43. Ao invés de Pedro chegar e falar assim, nossa, o que eu vou falar? Um soldado romano, o que ele precisa ouvir? Cara, ele tem conhecimento, mal sei falar o grego, ele conhece, ele viajou, ele mora na capital do Oriente Médio, que era Cesareia. Sabe o que Pedro contou? Pedro contou a velha história. Pedro não trouxe nenhum conhecimento teológico, Pedro não trouxe, olha, fiz isso, fiz aquilo. Pedro não se preocupou, porque Pedro sabia o que pode mudar a vida de uma pessoa de forma profunda e permanente é a velha história do Evangelho, a história da redenção. Então Pedro começa a contar desde o versículo 34, e versículo 37 ele vai falar, essa palavra, vós muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judéia, começando da Galileia, depois do batismo pregado por João, e se refere a Jesus de Nazaré. Não tem outra história para contar. Sabe o que nós estamos perdendo tempo como igreja? Nós estamos perdendo tempo contando um monte de história, aprendendo técnicas de aconselhamento. Nós estamos copiando do mundo aquilo que o mundo não está conseguindo nem usar no mundo, aquilo que já foi comprovado como falência, porque as pessoas continuam deprimidas, ansiosas, as pessoas continuam se matando, as pessoas continuam se maltratando, as pessoas continuam se agredindo, as pessoas continuam na escuridão com as técnicas que o mundo está usando. Mas aqueles que têm ouvido a velha história da redenção, que é a história do Jesus de Nazaré, têm sido transformados. E essa transformação tem sido uma transformação profunda e permanente. Não há uma outra história a ser contada. A história de Jesus de Nazaré, que como Deus o ungiu, com o Espírito Santo e poder, como Ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com Ele. Essa é a história da redenção. E nós somos testemunha de que tudo que Ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde assassinaram, suspendendo-o num madeiro, Deus, entretanto, ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto. Resumindo, o Deus da glória, ungido pelo Pai, veio ao mundo como homem, andou neste caminho, pisou a nossa estrada, morreu na cruz, ressuscitou e hoje quer salvar a sua vida. A história da redenção. Sabe o que nós estamos fazendo aqui há 5 anos? Em especial nesse último ano com as séries de mensagens, nós estamos contando a mesma história. Vocês estão vendo que eu estou enrolando vocês? Nós estamos aqui um ano contando a mesma história, mais de um ano, com abordagens diferentes, porque eu não tenho outra história para falar para vocês, porque somente essa importa, porque só essa muda, e eu tenho visto na vida de vocês mudanças profundas por causa dessa história do Cristo que morreu e ressuscitou. E Ele foi visto não por todos, mas por aquele que Ele separou, versículo 41. E dentre desses que Ele separou, sou eu e você. E foi Ele mesmo, versículo 42, que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi Ele que Deus constituiu juiz, vivos e de mortos. O que você vai falar, querido? O que você vai ensinar? O que você vai aconselhar? É a história da redenção, não tem outra. Não fique catando um versículo, esse aqui. Conte a história da redenção, que naquele contexto do casal que quer se separar, daquele contexto do adolescente que está com conflito com os pais, naquele contexto daquela pessoa que quer se suicidar, naquele contexto da pessoa que não tem uma direção, naquele contexto a história da redenção vai fazer sentido, vai trazer direção, vai trazer, resgatar a identidade da pessoa, vai mudar, vai transformar. Creia que é essa história que muda, porque foi essa história que mudou a minha vida, mudou a sua, e vai mudar a vida daqueles que estão andando ao seu lado. É essa história da redenção. Pastor, o que eu falar? Eu não sei falar. Conta a velha história. É o que produz mudança. Você vai ver no versículo 44 a 48, é muito claro.
Pedro não terminou nem de contar a história e o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda aquela comunidade. É muito interessante o que Deus está falando aqui. Foram as únicas 3 grandes manifestações do Espírito Santo assim visível. Foi no Pentecostes, porque Deus queria mostrar, cheguei com o meu Espírito. Foi entre os samaritanos que Deus queria falar, não é só para os judeus, é para os samaritanos também. E agora entre os romanos, porque Deus falando assim, ó, é para todas as nações. E eles ali foram batizados. Sabe o que é ser batizado? Eles, cada um deles, receberam o Espírito do próprio Jesus. Agora eles eram Cristo Jesus. Interessante que eles pedem, né? Cornélio fez o último versículo. Cornélio fala assim, Pedro, fica um pouquinho com a gente aqui. E Pedro ficou, mas no capítulo 11 você já vê que Pedro foi embora. Sabe por quê? Sabe por quê? É a mesma coisa que Jesus falou para aquele homem que foi liberto dos demônios lá em Gadá. E o homem falou assim, Jesus, eu não quero ficar aqui no meio desse povo não. Isso é um povo insensível. Ou onde eles me botaram, eles me amarravam no cemitério. Me leva contigo. O que é que Jesus falou para ele? Fica aí. E conte para os seus o que eu fiz na sua vida. Aquela cidade, aquelas 10 cidades, Decápolis, era uma cidade fria, que expulsaram Jesus, vai embora. Mas Jesus deixou aquele homem lá. Estava conversando a semana com a Letícia, Deus nos enviou como ovelha entre os lobos para recolher as ovelhas do Pai. Vai, fica aí. E aquele homem pregou não só na sua família, mas ele rodou todas aquelas cidades. Algum tempo Jesus voltou para aquelas cidades e uma grande multidão foi atrás de Jesus. Isso é extraordinário. Isso é o maior milagre. Você, como aquele homem, o endemoniado, foi transformado pelo encontro com Jesus. E aquele homem ali ficou sozinho. E mudou o coração daquela vida toda, porque ele era a carta de Jesus naquela região. E quando Jesus volta, aquela região já estava toda rendida a Cristo Jesus. É isso que ele falou aqui para Cornélio. Pedro foi embora e deve ter falado para Cornélio, Cornélio, fica aí. Fique tranquilo. Mas Pedro, fica aqui, faz uma visita, vamos fazer uma parceria missionária. Não, fica aí. Nós vamos orar por você. Filipe está morando aqui pertinho. Filipe, aquele que falou lá com o eunuco, está morando aqui pertinho, se ajunta lá com ele. Mas você é a carta que Jesus está escrevendo a esta comunidade, que eu não tenho acesso, que são os romanos. E alguns anos depois, acho que aqui mais ou menos uns 10 anos depois, quando Paulo chega em Roma, ele já encontra uma igreja lá. Quem sabe foi um Cornélio desse da vida que levou o Evangelho por todos os lugares que passou. Quem sabe, a gente não sabe, mas uma coisa eu sei: você é carta que Jesus está escrevendo. O envelope é diferente, sim. Deus tem um envelope para cada momento, para cada comunidade, para cada situação. Mas você tem uma mensagem escrita na sua vida. E não é outra história, a não ser a história da redenção. A história do Cristo que morreu, ressuscitou para nos resgatar. Você crê nisso? Crê? Amém. Consagre a sua vida por isso. Vou chamar de novo aqui os irmãos que vamos mais uma vez cantar o finalzinho desta música que nós cantamos. E faça dessa canção como um farol que brilha no noite. Não sei nem se está nesse tom. Faça dessa canção a sua oração. Pode ficar sentado. Faça a sua oração. Senhor, soma o meu coração. Eu sei que eu não preciso, como a música fala, né? Muda-me até que haja, até que, enquanto o Senhor está me mudando, eu já quero ser usado. Quem sabe ainda hoje, Senhor, ali quando eu chegar em casa, quando eu parar no trânsito, quando eu me encontrar com os meus pais, com meus irmãos, com meus vizinhos, com meus filhos, talvez ali quando eu estiver em algum lugar, na segunda-feira já com os meus amigos, ou no WhatsApp, ao invés de eu ficar só selfie para lá, selfie para cá, nessa coisa estranha de autoexposição maluca do mundo, foge disso.
usa as redes sociais como um veículo, um correio eletrônico para esta carta chegar longe. Tem uns primos meus, queridos primos, parte da minha mãe que estão lá me ouvindo. Os bispos, eles sempre falam, tem ouvido que se eu me entregar lá, primo, eu estou aqui, eles no Rio de Janeiro, na Bahia, e eles têm ouvido esse evangelho, esta carta. Faça a tua vida ter um sentido, querido. Não fica atrás de seguidores, de aplausos, de alguém que olhe para você. A sua vida já tem sentido. Qual é o sentido em Cristo Jesus? Isso é bobagem do mundo que quer te enredar. O sentido da tua vida é muito maior. Não fica se expondo para ser elogiado, para ser admirado. Não, o mundo é glória vã. Usa o que Deus tem te dado, as oportunidades. Meus primos queridos, o que eu tenho para vocês é isso, o Evangelho de Jesus. Só isso. A velha história que mudou a minha vida e pode mudar a vida de qualquer um. A história da redenção em Cristo Jesus. Com essa oração, pode continuar cantando, pedindo ao Senhor que você que recebeu esta palavra, que talvez o envelope tenha sido eu, mas a mensagem é o próprio Cristo. Se Deus tocou no teu coração, é porque Ele quer dar um sentido mais especial na tua vida, te chamar para esta missão. Caminha conosco, ande ombro a ombro. Nós somos pequeninos, falhos como você, cheios de limitações, mas estamos indo numa direção, na direção que Jesus apontou. E isso tem enchido nossas vidas de sentido, tem trazido significado especial para esses momentos que nós temos passado aqui, pequenos e poucos momentos, mas verdadeiramente temos sentido úteis nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que complete essa mensagem no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Enche-me e usa-me, Senhor. Nós vamos orar. Nessa última oração, nós vamos chamar aqui a nossa irmã Cristina, nosso irmão Valdir. Acho que por isso que eu estou meio emotivo hoje. Estou meio chorando, igual o Márcio, né? Acordei com o coração apertadinho, que esses irmãos, que Deus deu o privilégio de estar conosco durante 3 anos, né? E foi assim, parece ter sido um acidente, uma coincidência, né? Do pastor Sérgio passar lá, estava procurando uma casa para Rose morar, junto com o marido da Rose, viu uma placa que estava lá e convidou para ele vir aqui.
E aqui eles passaram 3 anos conosco. E eu quero dizer, queridos, que estes anos Deus me ensinou muito com a vida de vocês. Sei que a vida de vocês tem sido luta. Lutas internas e externas, eu sei disso. Prometo que nós vamos continuar orando, acompanhando vocês. E se o pastor lá, que vocês forem receber, não tiver seguro, eu quero continuar a pastorear vocês daqui também. Nunca é demais, né? Mas nesta hora, a gente queria abençoar a vida de vocês. Que vocês sejam cartas de Cristo Jesus. Vou dar oportunidade para vocês também falarem para a igreja que está no coração. Mas que este momento que passamos aqui juntos, apesar das lutas e dificuldades, que a gente possa de alguma forma ter contribuído para que Cristo tenha crescido mais ainda na vida de vocês. E quando vocês chegarem lá, eu sei da batalha que vocês têm na família para levar este Cristo no meio de uma religiosidade pesada, escura, que vocês sejam esta carta de Cristo levar lá. Eu vou dar oportunidade para eles também falarem com a igreja, e depois eu vou chamar o pastor Sérgio, que foi a conexão, né? Foi o Pedro de Jope que trouxe essa família para cá, para a igreja, que vai orar por essa família, não só despedindo, pelo contrário, enviando mesmo. Amém. Como uma, mais ou menos da IEC Floripa lá em São Paulo, se assim eles desejam. Irmãos, deixa eu... Meu coração está bem apertado, bem apertadinho mesmo. Nós oramos para vir para cá. Meu filho vinha, não veio, o Walmart fechou, e ele não veio, e nós ficamos aqui sozinhos. E eu falava, Senhor, o que o Senhor tem? Nós fomos em várias igrejas, e nós viemos na Renovada, e foi a nossa igreja lá de São Paulo. E aí a gente veio aqui e não era ali. E fomos passando outra igreja, e eu falava, Senhor, eu preciso de uma igreja de palavra. Eu preciso de uma igreja que venha me sustentar na palavra, porque senão eu vou morrer. Eu vou ficar muito triste, e eu não quero isso, eu quero ser alimentada, eu quero crescer, eu quero ficar aqui por nada. E aí o pastor Sérgio, a benção, foi no dia 15 de abril de 2018. O irmão foi lá em casa e falou, irmã, da igreja, eu já tinha passado pela igreja congregacional, foi quando eu aceitei Jesus lá em São Paulo. Então foi em 78, 79, quando eu passei pela igreja de lá, depois a gente já mudou, foi para outro bairro. E tudo, a gente vai contando, irmãos, a história da nossa vida, é tudo ligado numa coisa, ligado na outra, e a gente não percebe. Depois a gente conta a história. Depois a gente vai falar, é mesmo, a igreja de lá. E o pastor convidou a gente, e quando eu cheguei aqui, eu falei, Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Amém. E Deus falou profundo no meu coração. O pastor me conhecia, ninguém sabia de mim. E Deus foi falando, e está falando até hoje. Eu falei para o pastor, para o Márcio, presbítero Márcio, eu falei para ele, tudo que o irmão pregou era que eu estava pedindo, porque está chegando a hora da gente ir embora. Irmãos, eu creio assim, eu leio a Bíblia, palavra de Deus, e eu falo, Senhor, fala comigo. E Deus fala comigo. Ele fala no louvor, ele fala na palavra, ele fala quando encontro a irmã, ele fala na pregação. Te farei voltar, Ezequiel. E eu falei, Senhor, glória a Deus, eu fiquei numa alegria. Passaram 3 anos. Eu pensei que fosse no dia seguinte, né? 3 anos aqui. 3 anos aqui. E te farei voltar. E eu ainda falei para o pastor, Deus falou e eu vou voltar. E a família lá falando, não vai nada, vai ficar aí. E Deus falou. Quando Deus falar com vocês, irmãos, Deus falou. Deus falou, amém. Amém. Está falando que vai acontecer. Nós queremos ser carta, eu falei para o pastor, nós somos cartas. Desde quando eu aceitei Jesus, eu falei, Senhor, eu quero pegar o meu testemunho
e falar o que o Senhor fez no meu coração pela tua morte lá na cruz. Jesus morreu, foi por mim, foi por você, por cada um de nós aqui, para nos dar salvação, nos dar vida eterna. Sabe o que é isso? Vida eterna. Vida eterna, Deus fez isso. O amor dele, irmãos, não tem o que comparar, não tem. O amor de Deus é assim, a gente não consegue muito explicar, mas quando ele te fala, amém, a gente sossega. A gente sossega. O pastor falou muitas lutas lá em São Paulo. A gente está voltando. Nós estamos voltando para casa. Amém. E eu sei que o Senhor é a nossa força. Amém. E eu sei que os irmãos vão orar. E bênção do WhatsApp, pastor. Nós vamos estar lá. Né? Nós vamos estar lá todos juntos. Amém. Eu quero louvar a Deus e agradecer por vida de cada um que está aqui, os que não vieram. Cada um de vocês foi importante, né, Fran? Amém. Importante na minha vida. Cada um de vocês a gente tem uma história. Os irmãos que estão se chegando, aqueles que vão se chegar ainda. Pastor, é uma bênção, traz a palavra e Deus fala. Ele nem sabe que Deus estava falando com vocês. Amém. Eu louvo a Deus por vocês, irmãos. Deus abençoe. Cada um, ricamente. Em nome de Jesus. Amém. Foi, assim, uma troca de gente constitui sacerdotes. Eu agradeço muito pelo pastor Henrique aqui. É isso. Amém. 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 Eu quero depois que vocês me defendam com a Luciana, que ela me chamou a atenção. Você não preparou uma homenagem, ela me avisou ontem, tá? Depois me defende ali com ela, tá bom? Mas a gente vai levar a homenagem lá em São Paulo, eu prometo, depois a gente vai. Tá, chamou o pastor, com muita tristeza, dobramos a carta, envelopamos, vamos selar e agora enviar para São Paulo. E talvez ele vai precisar da nossa ajuda, né? Vai fazer mudança aí, se precisar, chama aí os homens fortes para ajudar lá na mudança, carrega peso, tá bom, pastor? Eu não tenho nenhuma tristeza de os irmãos irem para São Paulo. Sabe por quê? Essa carta vai ser lida por muita gente lá. Amém. Glória a Deus. Eu dou graças a Deus também pela pandemia, porque foi a pandemia que fez a igreja levar o evangelho também pelas redes É sociais. verdade. Vocês estão lá com a rede social, a igreja está lá na casa de vocês. Pai, muito obrigado pela vida do Valdir e pela vida da irmã Cristina. Obrigado, Pai, porque naquele dia, quando Lessa estava procurando casa aqui em Florianópolis para morar, e nós adentramos naquela casa, nós percebemos, ó Pai, que aquela casa havia duas pessoas diferentes das pessoas que a gente conhece no mundo. Pai, muito obrigado, Senhor, por ter conhecido essa família. Muito obrigado, Pai, pela bênção que tu tem derramado no coração da Cristina e do nosso irmão Valdir, para que eles sejam bênção lá onde eles vão morar. Abençoa aquele local. Ó Deus, coloca eles numa casa aconchegante, como era a casa que eles tinham aqui em Florianópolis. E que eles nunca sintam falta de nada. Pelo contrário, eles sempre se lembrem que Florianópolis foi uma bênção para eles na vida deles. Que a passagem deles por Florianópolis não foi por acaso, mas para que eles pudessem receber essa palavra e levar a outras vidas. Abençoa a tua igreja, Senhor, aonde ela estiver. Nós te agradecemos pela vida dessa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém.